Olá você que está estudando, que está se empenhando, que está se aplicando aí nesse período de quarentena para manter o seu conhecimento sempre avançando, sua cabeça sempre ocupada e ativa. Estou aqui para mais uma aula para vocês, ok? Uma continuação aí da parte de termoquímica. A gente já teve uma aula sobre termoquímica, sobre classificação de reações segundo a energia envolvida. Então a gente vai para a segunda aula de termoquímica, tá? De um total aí de 4 aulas. A gente vai falar sobre entalpia ou calor de formação. Então, entalpia, ou energia, ou calor, né, envolvida na formação de um mol de uma substância qualquer a partir dos seus componentes mais simples, as substâncias simples que dão origem a esse composto, ok? Então, conceitualmente, entalpia é energia, entalpia de formação é energia, normalmente liberada, tá? Normalmente é exotérmico o processo, envolvido na formação de um mol, ok? Tem que ser um mol, de um composto a partir de seus constituintes mais simples no estado padrão. E aqui um conceito fundamental para você, o conceito de estado padrão. O que é estado padrão? Estado padrão é o estado de referência, é o ponto de partida para a gente medir a energia de qualquer sistema. É o ponto onde a gente vai considerar que as entalpias daquele sistema são iguais a zero, ok? Então, quando que a entalpia é zero? Quando que eu posso considerar que a entalpia do sistema é zero? Primeiro, eu tenho que ter uma reação que ocorre em condições ambiente. Condições ambiente, ou CATP, né? Condições ambiente de temperatura e pressão, não confundir com a CNTP, condições normais, né? A condição ambiente, ela corresponde a uma pressão de quanto? Qual é a pressão na condição ambiente, né? Com ATM, óbvio, né? Pressão ambiente com ATM. Ou 760 milímetros de mercúrio. Ou 1 bar, né? Ou 10 a quinta pascal, ok? Depende da unidade de medida que você vai usar aí. Normalmente, vem como um ATM ou 1 bar, ok? E qual é a condição normal de temperatura? 25 graus Celsius. Normal não, ambiente. Condição ambiente, temperatura, 25 graus Celsius. Ok? E 25 graus Celsius na escala absoluta, né? 298 Kelvin. Lembre-se que na escala absoluta, você pega a temperatura em Celsius e soma 273. Então você tem 25 mais 273, um total de 298 Kelvin. Ok? Então, primeira condição para você estar no estado padrão é que a reação esteja ocorrendo em condição ambiente, ou seja, na pressão de 1 atm e na temperatura de 25 graus Celsius. Perfeito? Seguimos então, eu preciso que sejam substâncias simples. Você lembra muito bem o que é uma substância simples, né? Substância simples é aquela substância em cuja fórmula aparece apenas o símbolo de um elemento químico. Ela é constituída só por átomos do mesmo elemento. Vou dar aqui alguns exemplos, óbvio, existem muitas substâncias simples, não vou falar de todos, vou falar só de alguns exemplos, ok? Hidrogênio, H2, oxigênio, O2, prata, Ag, mercúrio, Hg, enxofre, S, e carbono, por exemplo, tá? Veja que cada substância é formada por apenas um elemento químico, ou seja, é uma substância simples, ok? Mas não basta que eu tenha uma substância simples. Não basta. Para que eu tenha a substância no estado padrão, ou seja, para que eu possa considerá-la como uma entalpia igual a zero, estado de entalpia zero, eu preciso que ela esteja em seu estado físico mais comum. Lembrando que estado físico é sólido, líquido ou gasoso. Então, nas condições ambiente, na condição ambiente, na pressão de 1 atm e na temperatura de 25 graus Celsius, qual é o estado físico mais comum para o hidrogênio? Gasoso, né? Gás hidrogênio. Qual é a condição mais comum, estado físico mais comum para o oxigênio? Gasoso, O2 gasoso. Qual é o estado físico da prata nas condições ambiente? Sólida. Então, prata sólida. Do mercúrio, mercúrio líquido. Do enxofre, enxofre sólido. Do carbono, carbono sólido. Ok? Para finalizar a ideia de estado padrão, algumas substâncias formam alótropos. Alótropos, para quem não lembra, né, são substâncias simples, diferentes,
formadas pelo mesmo elemento químico, ok? E para eu estar no estado padrão, tem que estar no estado alotrópico mais estável. O estado alotrópico mais estável é o de menor energia, ok? É o de mais baixa energia, então é o mais abundante na natureza, o que se torna mais estável aí, ok? Então, por exemplo, o elemento oxigênio forma dois alótropos, o gás oxigênio, O2, e o gás ozônio, O3. Quem é o mais estável? Quem é o mais abundante? O O2. Então, o O2 é o estado alotrópico mais estável para o oxigênio, né? O fósforo forma o fósforo branco, o fósforo vermelho, o fósforo negro. Qual deles é o mais estável? O vermelho, o P4, né? Fósforo vermelho. O enxofre forma o enxofre rômbico, o enxofre monoclínico e o enxofre amorfo. Qual é o mais estável para eles? O rômbico. O rômbico é o estado de menor energia para o enxofre, ok? E o carbono? O carbono forma muitos alótropos, né? Você tem o grafite, o diamante, o fulereno, o grafeno, o nanotubo de carbono. Então eu tenho várias formas alotrópicas para o carbono. Qual é a mais estável? Qual é a mais abundante na natureza? O grafite, ok? Então essa é a estrutura para você ter o estado padrão, ok? Vou dar alguns exemplos aí de entalpias de formação. Então vamos supor que eu quero escrever a entalpia de formação da glicose, escrever a equação da entalpia de formação da glicose. Qual é o detalhe importante, né? Lembrando que para eu ter formação eu tenho que estar no estado padrão. E no estado padrão a pressão tem que ser de 1 atm e a temperatura tem que ser de 25 graus Celsius, ok? Formação da glicose indica que a glicose será formada, ou seja, será o produto da reação e essa reação tem que formar 1 mol de glicose, sempre 1 mol para ser de formação, ok? O que eu preciso para formar glicose? Do que a glicose é feita? A glicose é feita de carbono, né? Hidrogênio e oxigênio. Então vamos listar aqui, né? Carbono, para formar glicose, carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas lembre-se que eu tenho que ter a substância no seu estado mais simples, como ela aparece na natureza. Então o carbono, qual é o estado mais simples do carbono na natureza? Carbono sólido. Ou carbono grafite, né? Que é o estado alotrópico mais estável. Hidrogênio na natureza. Hidrogênio é H2 gasoso. Oxigênio, O2 gasoso. Agora que eu já tenho a formação da glicose a partir das suas substâncias mais simples, é só balancear a equação. 6 carbonos, 6 carbonos. 12 hidrogênios, 6 H2. 6 oxigênios, 3 O2. E esta é a equação de formação da glicose. O ΔH dessa reação é a entalpia de formação da glicose. Ok? Vamos então para o segundo exemplo, né? Entalpia de formação do sulfato de mercúrio 2. Ok? Sulfato de mercúrio 2, HgSO4. Beleza? Então, lembramos que a reação tem que ocorrer a 1 atm 25 graus Celsius e que eu vou formar 1 mol de sulfato de mercúrio 2, ok? Então, eu preciso de mercúrio, para formar o sulfato de mercúrio eu preciso de mercúrio, eu preciso de enxofre e eu preciso de oxigênio, perfeito? Mercúrio nas condições de 1 atm de pressão e 25 graus Celsius de temperatura é líquido. Enxofre é sólido, ou enxofre rômbico. R de rômbico, estado alotrópico mais estável para o enxofre. E oxigênio, O2 gasoso. Balanceando, né, eu preciso de 1 mol de mercúrio, 1 enxofre, 4 oxigênios, 2 O2. Perfeito? Espero que sim. Se você está curtindo o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e divulgar o canal junto aos seus amigos para que o canal possa crescer e a gente continuar mantendo aí os vídeos
para a elucidação de suas dúvidas, ok? Muito bem. Entalpia ou calor de formação aparece muito nas questões do vestibular, né, nas provas de química do vestibular, e quando você tiver uma questão envolvendo calor de formação, você vai utilizar a equação da variação de entalpia, que foi estudada na aula anterior, na aula sobre classificação de reações químicas, ok? Mas eu vou retomar aqui, como é uma variação, é um delta de entalpia H, né? Toda variação é sempre final menos inicial. Então, o ΔH é o H final do processo é sempre os produtos, menos o H inicial. E o início dos processos são sempre os reagentes. Então, a entalpia dos produtos menos a entalpia do reagente. Olhando para a equação de formação, você vai ver que os reagentes são substâncias simples, no seu estado físico mais comum, e no seu estado alotrópico mais estável, ou seja, nesse caso, a entalpia dos reagentes é zero, está no estado padrão. Se o ΔH é o H do produto menos o H do reagente, o H do reagente é zero, o ΔH da reação é exatamente o H do produto, ou seja, a entalpia de formação da substância que aparece no produto. Agora eu vou fazer com vocês um exemplo de um exercício, a resolução de um exercício, para você ver a aplicação desses conceitos numa questão do vestibular, ok? Eu escolhi aqui uma questão do vestibular do Albert Einstein, tá? De 2017. Era uma questão de múltipla escolha, eu transformei ela em uma questão dissertativa, só tirei as alternativas, ok? A fermentação é um processo anaeróbico de síntese de ATP, adenosina trifosfato, fornecendo energia para o metabolismo celular. Dois dos processos de fermentação mais comuns a partir da glicose são a fermentação alcoólica, né, que é importante aí para a produção de bebidas alcoólicas e para a produção de combustível e para a produção de gás carbônico para indústria de panificação, né? E a fermentação láctica, importante na produção de derivados de leite, queijo, requeijão, leite fermentado, né? Então, veja aqui ó, que ele me deu, ó, dados, entalpias de formação, ΔH padrão é no estado padrão, um ATM 25 graus Celsius, de formação da substância. Ele me deu os valores aqui. Me deu a equação da fermentação alcoólica e me deu a equação da fermentação lática. E pediu, calcule a energia envolvida em cada um desses processos de fermentação. Perfeito? Então, retomei aqui os dados para a primeira equação, fermentação láctica. Como ele me deu a entalpia de formação, então se ele me der a entalpia de formação e sempre que ele me der a entalpia de formação, eu vou poder usar a equação ΔH, H dos produtos menos H dos reagentes. Ok? O ΔH é o que eu quero saber. H dos produtos. Quem são os produtos? Os produtos da equação são 2 mols de CO2. Então eu vou ter 2 vezes a entalpia de formação do CO2 e 2 mols de álcool. Então mais 2 vezes a entalpia de formação do álcool. Isso aqui é o H dos produtos, ok? Menos o H dos reagentes, que é a glicose. Aqui, ó, glicose, tá vendo? Então o H dos produtos está aqui, tudo isso, e aqui está o H dos reagentes. Agora é só substituir pelos valores para encontrar a resposta. Então, 2 vezes a entalpia do CO2 foi dada, é menos 394, mais 2 vezes a entalpia do álcool foi dada, é menos 278, menos 1 vez a entalpia da glicose, que foi dado, é 1268 negativo. Ok? Então, eu tenho 2 vezes 394, que dá 788, 2 vezes 278, que dá 556, menos com menos, né? 1 vez isso aqui, ó, menos 1268. Fazendo-se as contas, eu terei que o ΔH dá um valor de, vai lá, faça as contas, menos 1344, menos com menos dá mais 1268, o ΔH final dá menos 76. Cuidado para não esquecer da unidade de medida, que no processo de resolução
corresponderia aí a um valor bastante alto para a sua questão, ok? Então, kJ por mol, que é a unidade que está dada aqui. kJ vezes mol a menos 1, ou kJ por mol de glicose decomposta, ok? Perceba que o processo é exotérmico, ou seja, libera energia, ok? ΔH negativo, o processo é exotérmico. Tranquilo? Perfeito? Olha que estrutura bem feita para a resolução de um exercício, com tudo que você fez passo a passo, muito bem explicado. Então, tente fazer assim nas suas questões para que você obtenha todos os pontos possíveis para a sua questão na prova, ok? Muito bem, seguimos então para a segunda parte, que será para a gente agora, a segunda parte do exercício, né? Fermentação láctica, ok? ΔH é H do produto menos H do reagente. O ΔH, quem são os produtos? 2 mols de ácido lático, menos os reagentes, que no caso é 1 mol de glicose. Então aqui está o H dos produtos, aqui está o H dos reagentes. Perfeito? Substitua os valores, 2 vezes menos 678, menos 1 vez 1.268. 2 vezes 678 dá 1.356. E aqui dá 1.268 mesmo. Menos com menos dá mais, né? Então, mais 1.268. Um ΔH final de 88 kJ por mol de glicose. Ok? Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você gostou, divulgue o canal. Bons estudos e até a próxima.